Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a língua portuguesa e eu, professora Renato, tentando explicar para vocês mais algumas coisas sobre a interpretação de valores, sentidos e ideologia constituídos pelo texto em função do lugar social que ocupam o enunciador e o interlocutor. E na aula de hoje, nós vamos entender como se usa ou como se dá a construção dos argumentos, dos operadores argumentativos. Tá certo? Então, com essa aula, você vai poder entender que os operadores argumentativos, eles têm uma função essencial num texto. E aqui vamos começar observando esta imagem. Certamente, você quando escreve ou quando fala, quando dialoga, quando escuta um bom discurso, fica na sua mente as várias nuvenzinhas como estamos vendo aí. O que é realmente uma opinião, como se dá a interação, como eu devo escrever, como eu devo falar, como eu devo utilizar a linguagem, a argumentação, o discurso, como se constrói, o que eu devo escolher da língua, quais as reflexões que eu faço e quais as ideias que se tem ao longo desse texto construído. Então, o processo de comunicação ele é dinâmico, ele é interacional, ele também deve ser planejado, tá? Intencional. Então, baseando-se nesse pensamento prévio, ou seja, nessa premissa, tá? Nesse começo de raciocínio, a gente tem o seguinte: o que são e para que servem esses operadores argumentativos? Os operadores argumentativos são expressões que ligam orações, e você deve se lembrar muito bem o que são orações, não é? São aquelas frases que têm contidas em sua constituição o quê? Verbos, tá certo? Então, quando não tem o verbo, é apenas frases, enunciados. Quando eu tenho o verbo, eu passo a ter uma oração, ok? E essas orações, quando estão aglutinadas, elas compõem um período. Estão lembrados dessas aulas de sintaxe? Ou até mesmo os períodos compõem algo mais amplo, que são os parágrafos, conforme a intenção do autor. E como que se dá a interação desses parágrafos, dessas orações, desses períodos? Através dos operadores argumentativos, que são palavras ou expressões fundamentais para garantir no seu texto a coesão textual. Ou seja, a ligação entre essas diversas orações, períodos e parágrafos existentes em um texto. Certo? Eles, portanto, são responsáveis por articular as partes de um texto, conferindo a este a intenção desejada do autor. Parece complicado quando a gente fala, organize esse parágrafo direito, ele está desconectado, então faça o link com o parágrafo anterior. Como que eu faço isso na prática? Utilizando-se do argumento, no caso, dos operadores argumentativos, tá? Então, qual é a função deles? Estabelecer ligação, como eu disse, tá? E por que eles são fundamentais? Porque eles garantem a unidade textual. Haja vista que é por meio desta unidade que tais operadores, eles conseguem fazer a relação entre as palavras, as ideias que constituem o texto. Então, estamos falando aqui da função dos operadores. E quais são os tipos de operadores? Existe uma classe aí a que eles pertencem, tá bom? Então, na língua, em seu uso, foram criados vários processos comunicativos, né? Entretanto, alguns operadores é muito interessante que a gente não se esqueça para que possamos utilizá-los da melhor forma possível. Acompanhe comigo aqui.
De acordo com o processo comunicativo, devemos nos valer de alguns desses que eu vou apresentar para vocês. Quando eu estabeleço uma oposição, eu vou trabalhar operadores, palavras ou expressões que devem ligar ideias que se contrapõem, se contradizem, por isso oposição. Quando eu quero estabelecer no meu texto uma relação de adição, eu devo escolher palavras ou expressões que ajudam a aglutinar os textos com sentidos complementares, que não se contrapõem, por isso se adicionam, certo? Se eu quero construir um texto em que, na medida que eu vou escrevendo ou falando, eu quero dar uma conclusão, eu devo escolher operadores argumentativos que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Então, existem palavras específicas para isso, que já já a gente vai ver. Assim também tem com relação à conformidade, que são aquelas que fazem referência a algo ou a alguém, tá? Existem aqueles operadores que estabelecem uma relação de explicação, que são os operadores que explicam o que foi citado antes, tá? Existem os operadores de condição, que são aqueles que sugerem uma condição para que outra coisa se realize ou algo se realize. Existem os operadores de finalidade, que são aqueles que denotam a razão pela qual as coisas acontecem ou algo acontece. O de comparação, como o nome já diz, constrói uma comparação entre duas sentenças, entre duas ideias. Existem também os de consequência, que são aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a um determinado ato, a uma determinada atitude. E existem os operadores de alternância, que estabelecem uma alternância entre dois planos, entre duas ideias. Então, na verdade, como que esses operadores funcionam nos argumentos em um texto? Eles servem para quê? Eles servem para ajudar a exemplificar o argumento, reforçam esse argumento, eles fazem comparações com a base desse argumento, graduam, né, trabalhando aí a exemplificação, eles reafirmam, eles retificam, ou seja, consertam uma ideia, ou eles apresentam um argumento contrário. Então veja que isso aqui, todas essas palavras fazem remissão ao que eu acabei de dizer das características anteriores dos operadores argumentativos. Então, qual é a estratégia que eu devo pensar quando eu devo construir um texto? Ou eu vou enumerar, ou eu vou confrontar ideias, ou eu vou exemplificar, ou eu vou indicar causas, indicar efeitos, indicar motivos ou indicar consequências, indicar alternâncias, certo? Então, tudo tem uma intenção no texto. Lembra que eu disse lá no início? Todo texto ele é intencional. Ele tem a função de interagir quem enuncia para quem recebe o texto. Então, na prática, vejam aqui comigo. João é o melhor candidato. Não só tem boa formação em economia, mas também tem experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Então, qual é a característica fundamental desses operadores argumentativos que estão grifados para vocês aqui? Eles dão força ao argumento. O mas também está falando que ele também tem experiência de cargo, no cargo. E esse ele está unindo ideias, então não se envolve também em negociatas. E a outra parte, que é o não só, que está lá no início, não só tem boa formação em economia, então está adicionando também uma característica particular a esse João, certo? Então, quais são essas palavrinhas que são o pulo do gato para a gente fazer bons textos? Para que possamos escrever com a real intenção que nós queremos? Estão aí para vocês, existem diversas, centenas, tá? Inúmeras. Então, estabelecendo aqui os modelos de exemplificação, de oposição, de comparação, de adição, enumeração, causa, consequência, concessão, ênfase, encerramento, condição e tempo. Vocês podem depois ver com mais calma todas essas relações. O importante é que vocês saibam o seguinte:
essas expressões ou essas palavras, expressões quando é mais de uma palavra, tá? E uma palavra quando uma só basta para fazer a ligação. São chamadas também pela língua portuguesa de conectivos. Vocês também já ouviram falar nesse termo, não é? Pois são palavras ou expressões que unem ideias, às vezes as frases ou as orações em parágrafos e períodos, como a gente disse lá no início. Certinho? Eu não vou ficar aqui lendo para vocês, que depois vocês podem voltar à plataforma e rever todos e estudar também através do seu livro didático e pesquisas que vocês possam fazer. Então, vamos à atividade, vamos botar na prática o que a gente viu. Então, vamos aqui. Escreva qual é o operador argumentativo presente em cada uma das frases abaixo. Então, Carlos correu 20 quilômetros, mas não bateu o recorde. Qual é o operador argumentativo aí? Vão raciocinando que eu vou ler as próximas. Preciso sair, pois tenho uma reunião agora. Você não só permanecerá no emprego, mas também receberá um aumento. Conforme combinaram, os 3 homens partiram para o carnaval. Então, deu tempo para você pensar? Vamos aqui então. Então, na primeira sentença, na letra A, o mas dá a ideia de contradição. Na letra B, pois preciso sair, pois tenho uma reunião. Você está dizendo aqui o motivo da saída. Então, está explicando. Você não só permanecerá no emprego, ou seja, uma concessão, né? Mas também está adicionando uma outra ideia, como também receberá um aumento. E o conforme da letra B, da letra D, está dizendo aqui que está se referindo a alguém que combinou antes, ou seja, combinaram. Quem foi combinar? Alguém. Então, conforme pensaram, conforme combinaram, as ideias, então, estão em conformidade. Certinho? Dentro da literatura, nós também devemos perceber os operadores argumentativos. Então, no poema de Carlos Drummond de Andrade, realizou aqui uma reiteração, ou seja, ele colocou uma ideia que se repetiu. Então, aqui, nesse sentido, a conjunção que estabelece essa ideia, qual é? É a conjunção e. Então, a ideia que o operador argumentativo coloca, mesmo e sendo logo de cara, que você pode se lembrar, junção de ideias, nesse caso está no sentido do mas. Então, trabalha aqui a oposição, tá? E depois, na atividade 3, eu deixo para que vocês possam ver em casa, bonitinho, tá? Fica como tarefa de casa. E aí, eu peço que vocês retornem a esta plataforma, revejam essas explicações, todos os conceitos e refaçam os exercícios e leiam e se familiarizem cada vez mais com os operadores argumentativos, que é uma prática constante no nosso discurso e na nossa escrita. Até a próxima aula.